Você já percebeu que o mundo está cheio de pessoas inteligentes, talentosas e com potencial incrível, mas que vivem procrastinando, esperando o momento perfeito? A verdade é que essa espera é uma armadilha elegante. Procrastinar parece inofensivo, mas por trás dessa distração se esconde uma vida inteira deixada para depois. E o mais chocante é que ninguém vai fazer nada por você. Quem quer mudar de vida precisa parar de negociar com a própria mente e fazer o que precisa ser feito. Porque não existe sucesso sem movimento. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Muita gente acha que precisa sentir vontade para começar. Mas o jogo muda quando você entende que o hábito de agir vem justamente de forçar o corpo a se mover, mesmo sem vontade nenhuma. Os maiores resultados da minha vida vieram quando eu fiz o que precisava ser feito, mesmo com medo, mesmo sem energia, mesmo sem força de vontade. Se você tem um sonho adormecido, uma meta engavetada ou uma ideia que vive sendo adiada, esse vídeo é para você. Aqui, eu vou te mostrar como assumir o controle, parar de se auto-sabotar e transformar esse ciclo de procrastinação em um ciclo de vitórias. Desde cedo eu aprendi que o sucesso não bate à porta de quem apenas espera. Ele se aproxima de quem decide com firmeza ser o autor da própria história. Não dá para terceirizar os sonhos, nem culpar o mundo pela falta de progresso. A vida não entrega prêmios a quem tem boas intenções, mas a quem age com propósito todos os dias. Se você quiser sair do lugar, precisa assumir que ninguém além de você vai mover suas pernas. Conheci muitos que tinham talento de sobra, mas viviam empacados por esperar a bênção de alguém, um sinal mágico ou um convite especial para começar. Deixavam o tempo escorrer enquanto outros, com menos dons, mas mais atitude, construíam impérios. O sucesso, meu amigo, é uma escada que se sobe com as mãos sujas de trabalho. E cada degrau exige uma escolha. Você sobe ou assiste os outros subirem. A escolha é diária e sempre sua. Assumir a responsabilidade é como assumir o volante de um carro. Se você larga o volante, o carro vai sair da estrada. A diferença é que na vida, sair da estrada custa tempo, energia e muitas vezes anos de arrependimento. Então, o que você precisa fazer é simples. Pare de esperar. Pegue um papel, escreva 3 coisas que você pode fazer hoje para mudar sua vida. E faça. Porque é agindo que a gente começa a transformar o impossível no inevitável. Eu sempre digo que uma rotina bem feita é como um trilho firme onde o trem da sua vida pode acelerar sem descarrilar. Sem ela, cada dia vira um tiro no escuro, uma aposta no acaso. Mas quando você estabelece uma rotina sólida, as decisões deixam de ser um peso e passam a ser automáticas. Você acorda e já sabe o que tem que fazer, sem precisar negociar com a preguiça ou com a dúvida. Isso dá ritmo, dá clareza e economiza energia para o que realmente importa. Uma rotina não precisa ser algo robótico ou insuportável. Pelo contrário, ela pode ser moldada para servir sua vida, seu propósito, seus valores. Eu costumo sugerir: começar pequeno, acordar no mesmo horário, reservar 30 minutos para leitura. Recomendo livros como O Poder do Hábito ou A Única Coisa. E planejar o dia com 3 prioridades claras. Pode parecer simples, mas isso cria uma estrutura interna poderosa que segura você mesmo quando tudo à sua volta estiver desabando. Veja, o segredo da rotina não está em fazer tudo perfeito, mas em manter o movimento. Você não precisa começar com um plano de executivo da NASA. Basta criar um compromisso consigo mesmo e cumpri-lo com a mesma seriedade que teria com um contrato profissional. Porque é isso que sua rotina é. Um contrato silencioso com seu próprio sucesso. E ele só começa a funcionar de verdade quando você para de improvisar e começa a se comprometer de verdade com o processo. A espera é traiçoeira. Ela se disfarça de prudência, mas na maioria das vezes é apenas medo maquiado.
Já vi pessoas brilhantes esperando a hora certa, o momento ideal, a condição perfeita, e nunca saíram do lugar. A verdade é que o momento ideal é agora. Cada minuto em que você hesita é um tijolo a mais na parede que te separa da vida que você quer viver. Quando comecei a dar palestras, eu não tinha palco, nem microfone, nem plateia. Tinha só vontade e a coragem de começar mesmo com a voz. Tremendo. Se eu tivesse esperado me sentir pronto, talvez estivesse esperando até hoje. O segredo é esse. Você aprende no caminho, se ajusta em movimento e só melhora quando coloca o pé na estrada. Ação gera clareza. Ação gera confiança. A espera só gera paralisia. Não existe mapa para o sucesso que funcione antes da caminhada começar. O único jeito de saber se vai dar certo é fazendo. Se você sente que algo te impede, dê um passo mesmo assim. Grave aquele vídeo mesmo sem a melhor câmera. Escreva aquele projeto mesmo sem todas as respostas. Comece antes de se sentir preparado. Porque o tempo que você gasta esperando, alguém lá fora já está usando para construir. A dor, quando bem compreendida, pode ser uma força transformadora. A maioria tenta fugir dela, esconder, ignorar. Mas eu aprendi que fugir da dor só aumenta o sofrimento. Quando você encara a dor de frente, ela se transforma em energia bruta, pronta para te empurrar para frente. A rejeição, a perda, o fracasso, tudo isso pode virar impulso se você permitir. Porque é nesses momentos que a gente descobre o quanto ainda pode crescer. Lembro de um jovem que perdeu o emprego e caiu num buraco emocional profundo. Mas em vez de se entregar, ele pegou aquela dor e canalizou para criar um pequeno negócio, online. Em 6 meses, estava faturando mais do que ganhava antes. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque ele entendeu que a dor sinaliza o que importa. É ela que mostra onde estão os seus valores, o que te move de verdade. E é aí que mora o poder. Use essa dor que você carrega como um lembrete diário do que você quer mudar. Escreva o que te feriu, o que te doeu, e transforme isso em motivo. Faça da dor o alarme que te tira da cama. Use a angústia como combustível para agir. Porque uma coisa eu garanto: a dor não vai embora sozinha. Mas quando você age, ela perde a força. E é nesse exato ponto que começa o próximo nível da sua jornada. As desculpas são traiçoeiras porque soam como justificativas sensatas, mas por trás delas existe um medo travestido de lógica. Eu já ouvi de tudo. Não tenho tempo, não tenho talento, não tenho sorte. A verdade é que quem quer realmente, arruma um jeito. Quem não quer, inventa um motivo. E quanto mais você alimenta essas desculpas, mais distante fica dos seus objetivos. É como tentar remar com a âncora presa no fundo. Certa vez, um amigo me disse que não conseguia estudar porque o ambiente era barulhento. Eu disse: coloca um fone de ouvido com ruído branco, senta num canto da casa e começa. No dia seguinte, ele tentou e deu certo. Ele só precisava parar de se convencer de que era impossível. Quando você muda o foco das desculpas para as soluções, você descobre que pode muito mais do que imagina. E esse movimento interno muda tudo. Se você quer realmente eliminar as desculpas, comece identificando as mais frequentes. Anote, encare e depois substitua por ações práticas. Se você sempre diz que está cansado, durma melhor e reveja sua rotina. Se acha que não tem dinheiro, comece com o que tem e use a criatividade. Vide o tanto de gente que começou um negócio com o celular na mão. Eliminar desculpas é construir a estrada do sucesso com os próprios tijolos. Uma mente forte é o maior ativo que alguém pode cultivar, porque o mundo vai te testar, vai te empurrar, te provocar, te colocar contra a parede. E se a sua mentalidade for frágil, cada dificuldade vira uma muralha. Mas quando você desenvolve resistência mental, os desafios viram escadas. A diferença está na forma como você conversa com você mesmo todos os dias, especialmente quando ninguém mais está por perto. Já enfrentei momentos em que tudo parecia conspirar contra mim. Perdas, fracassos, críticas.
E sabe o que me manteve firme? A clareza de propósito e um diálogo interno sólido. Ao invés de pensar, isso é o fim, eu pensava, isso é o começo de algo maior. Palavras têm poder, principalmente as que você repete para si mesmo. E reforçar diariamente suas capacidades é um treino, um músculo mental que só cresce com prática e intenção. Se você quer uma mente forte, comece hoje com pequenos hábitos. Leia livros que expandem sua visão, como Mindset, da Carol Dweck. Pratique meditação, nem que seja 5 minutos por dia. Anote suas metas e relembre todos os dias porque elas são importantes. E quando vier aquele momento difícil, porque ele vem, você estará preparado. Porque é essa mentalidade que vai te sustentar enquanto os próximos passos se desenham. Distração é o novo ladrão de sonhos. Hoje em dia não falta capacidade nas pessoas, falta foco. O celular vibra, a notificação apita, e quando você vê, perdeu 1 hora num vídeo que nem lembra do que se tratava. A mente humana precisa de direção clara, ou ela se perde no caminho mais barulhento. É como tentar escrever um livro no meio de um estádio de futebol. Até a ideia mais brilhante se apaga no ruído. Quando eu percebi o quanto meu ambiente influenciava meu desempenho, comecei a fazer mudanças radicais. Tirei o celular do quarto. Coloquei horários específicos para redes sociais. Criei um espaço de trabalho que me lembrasse visualmente daquilo que eu queria construir. Pequenas mudanças, grandes resultados. A clareza vem quando o caos é silenciado. E o progresso aparece quando você tira as distrações do caminho. Você pode começar agora. Pegue seu celular e desative notificações desnecessárias. Estabeleça blocos de tempo para se concentrar. Use aplicativos como Forest ou Freedom para manter o foco. Transforme o ambiente em um aliado, não em um inimigo. Porque quando o ambiente coopera, sua mente flui. E é nesse fluxo que o verdadeiro trabalho acontece. Aquele que te aproxima da vida que você quer viver. Existe um tipo de dor que não grita, mas que corrói por dentro. A dor de não ter tentado. A dor da oportunidade desperdiçada, do talento guardado, do tempo jogado fora. E essa dor é silenciosa, mas persistente. Ela aparece quando o dia acaba e você percebe que só viveu mais um capítulo do mesmo roteiro de sempre. A inação é um ladrão sutil, mas quando você percebe, ele já levou anos da sua vida. Conheci um senhor que me disse que o maior arrependimento da vida dele não foi ter errado, mas ter evitado tentar. Ele sabia que podia ter feito mais, mas passou anos racionalizando, criando desculpas e esperando a coragem aparecer. E o tempo não perdoa. Quando você posterga, você não só perde o momento, você perde a si mesmo, porque nada é mais caro do que a paz de saber que você não viveu o que poderia. A boa notícia é que essa dor pode ser um alerta. Se hoje você sente esse incômodo, use isso como sinal de que é hora de agir. Transforme o desconforto da estagnação em energia para começar algo novo. Pegue esse sentimento e canalize em um passo concreto. Escreva um plano, faça aquela ligação, envie aquele currículo, grave aquele vídeo. Porque o arrependimento da inação é pesado demais para ser levado por mais uma década. Uma das ferramentas mais poderosas que eu aprendi a usar foi a visualização. Quando você enxerga com clareza aonde quer chegar, o caminho fica mais suportável, mesmo quando é difícil. Não é mágica, é foco. É como construir uma casa com a planta na mão. Você sabe onde cada tijolo vai, mesmo que ainda esteja no chão. Visualizar o resultado final mantém você conectado ao porquê de tudo isso. Quando eu comecei minha jornada, eu me via no palco antes mesmo de estar lá. Me imaginava inspirando pessoas, viajando o mundo, escrevendo livros. E essa imagem mental me mantinha firme nos dias difíceis. Enquanto os outros desistiam por causa da dor momentânea, eu olhava além. Visualizar é antecipar o sabor da conquista.
E quando você sente isso por dentro, fica mais difícil abandonar o processo. Faça esse exercício. Feche os olhos por 2 minutos e se imagine vivendo sua melhor vida. Onde você está? Com quem? Fazendo o quê? Agora escreva isso com detalhes. Guarde esse papel. Leia todos os dias. Porque essa visão vai ser seu combustível nos momentos de dúvida, seu farol nas tempestades. E é isso que vai te manter em movimento até o último metro da corrida. O progresso precisa ser celebrado. Muita gente só comemora quando alcança o grande objetivo, mas esquece que são as pequenas vitórias que constroem a estrada até lá. Reconhecer cada avanço, por menor que seja, é como abastecer o tanque no meio da jornada. Isso te dá ânimo, mantém a chama acesa e reforça o hábito de continuar. Porque ninguém corre uma maratona sem parar para respirar. Te conto algo que faço até hoje. Sempre que cumpro uma meta semanal, eu me dou uma pequena recompensa. Pode ser uma boa refeição, uma pausa no fim do dia, ou até um tempo a mais para algo que eu gosto. Isso cria uma associação positiva com o esforço. Recompensar o progresso torna o processo mais leve. E quando o processo é leve, a constância vira prazer, não castigo. Comece a se observar com carinho. Quando cumprir algo importante, pare e reconheça. Diga para si mesmo: isso foi mérito meu. Valorize os passos dados. Eles importam. Eles constroem. E essa prática de celebrar molda uma nova identidade. A de alguém que avança, que realiza, que colhe frutos enquanto planta. Porque, no fundo, o sucesso não é um ponto final. É um caminho contínuo e cheio de pequenas comemorações no meio do percurso. A única coisa entre você e a vida que sonha é atitude. Não é sorte, não é motivação, é ação. E se você não se mover, ninguém vai fazer isso por você. Pega tudo que você ouviu aqui e coloque em prática ainda hoje. Comece pequeno, mas comece. Qual hábito você vai mudar agora? Qual distração você vai eliminar da sua rotina? Me conta aqui nos comentários. Eu quero ver quem realmente está comprometido com a mudança. Porque quem comenta, se compromete. E quem se compromete, começa a transformar. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, então não deixe isso morrer. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo para te tirar da zona de conforto e te colocar no caminho, certo? Aqui é lugar de quem quer crescer, evoluir e fazer acontecer. E eu quero te ver no próximo vídeo, já dando os primeiros passos rumo à sua melhor versão da sua vida.